Rogério Siqueira, boa noite. Boa noite a Nação Alvinegra, boa noite Vitinho, boa noite Edmilson, a todos aqui no estúdio. Prazer estar com vocês aqui novamente. Agora, presidente, claro que a expectativa é de um campeonato com relação ao ano anterior, bem mais fácil, bem mais tranquilo nessa primeira fase, porque o Asa chega numa situação de 12 pontos. Eu dizia ontem até o Oswaldo, o Asa chegou numa situação que ele pode administrar uma classificação de forma antecipada e até a colocação também, né? Já tem 12 pontos em 4 jogos. É a melhor campanha do Campeonato Brasileiro, então ele pode viver essa administração de pontos. E também a situação do Asa hoje é uma situação de tranquilidade. Agora os demais estão todos brigando, estão todos nivelados, tanto é assim que o Penedense, que tem 2 pontos, ainda pode também chegar à classificação. Então, Guimar, é um campeonato muito difícil, né? Sempre muito difícil. Você pode pegar os anos anteriores, por exemplo, salvo engano, ano passado, 2023, nós ganhamos as 3 primeiras, depois empatamos uma, né? Eram 10 pontos também. É um campeonato muito difícil, por mais que tenhamos conquistado as 4 vitórias nas 4 primeiras rodadas, o único clube 100%, não muda nada. Continua a mesma concentração, continua a mesma responsabilidade, porque a gente tem que jogar cada jogo como se fosse uma decisão, e é assim que a gente tem feito, que a gente tem encarado. Nem todos os dias todos os nossos atletas vão estar bem, tem o dia que o cara se esforça, mas dá tudo errado, entendeu? Então existe essas compensação, mas o que eu digo que nós estamos na frente dos nossos adversários? Apenas a situação que faz muita diferença no futebol, que é um time que vem jogando junto desde novembro. Então isso aí nos dá uma vantagem, sim, né? Um entrosamento grande, mas isso não nos garante nada. Então não adianta estar com 12 pontos em 4 partidas se não atingir logo os 21 pontos, que é o ponto de equilíbrio de classificação. Então, que dá para atingir inclusive na primeira fase. Dá para atingir, é o nosso objetivo, porém temos que trabalhar cada partida com muita serenidade, com a mesma responsabilidade, né? Hoje nós somos o time a ser batido no grupo, na competição. Todos os times que vêm jogar com a gente vêm muito precavido e preparados também. Então sabemos da responsabilidade de ser líder, de estar invicto, de estar 100%, porque isso só aumenta a nossa responsabilidade a cada rodada que passa. Bem, antes de passar para o Oswaldo e para o nosso Vitor Hugo, a segunda fase inclusive vai ser melhor para o Asa, porque nessa primeira fase o Asa teve 4 jogos, terá 4 jogos fora e 3 jogos em casa. A segunda fase o Asa terá 4 jogos em casa e 3 fora. Quer dizer, a campanha do Asa favorece até nesse ponto, porque a segunda fase ele terá mais jogos em casa. Ele vai jogar contra o União, contra o Sergipe, contra o Lagarto e contra o Juazeirense na segunda etapa. Em casa. Segunda etapa da primeira fase, jogos de volta. Realmente, agora nós vamos para mais um jogo fora, né? Depois jogamos aqui dentro de casa contra o Barcelona de Ilhéus e saímos para o Tocantins para enfrentar o União de Araguaína. Araguaína. Mas é muito difícil, Guima. Série D é muito difícil, Série D é muito nivelado, não tem jogo fácil. Você pega os exemplos, o próprio Lagarto, que nós vamos enfrentar agora, né? Foi ali dentro de Penedo e ganhou do Penedense. Nós tivemos lá esse ano por 2 oportunidades e não conseguimos vencer. Quem venceu o Penedense ali dentro de Penedo? E é o mesmo Lagarto que perdeu de 3-0 jogando em casa contra o Sergipe. Então é uma competição onde tudo pode acontecer, né? Então não tem jogo fácil, né? O que nós fizemos ontem não garante o nosso amanhã.
é fazer a cada jogo, encarar cada jogo com muita serenidade, muita responsabilidade e como uma grande decisão. Oswaldo Barbosa. Bom, Guima, primeiro um abraço, Rogério, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos estúdios, o Vitor, enfim, a todos que nos ouvem. Antes da gente começar a indagar o presidente também, seria interessante, né, Guima, que a gente já mostrasse aqui a camisa, né? A camisa do Asa, camisa oficial, presente. Toda autografada. Exatamente, presente aqui da agremiação esportiva arapiraquense, em especial do presidente Rogério Siqueira, onde todos os jogadores do Asa autografaram a camisa. É uma camisa oficial da agremiação esportiva arapiraquense. Para você que está aí no canal do YouTube, você pode ver aí a camisa, toda ela autografada pelo elenco principal da agremiação esportiva arapiraquense. E aí, Rogério, antes de começar o programa, nós estávamos conversando aqui, eu, Guima, o Vitor e o Gabriel, e aí nós definimos aqui um critério para que o torcedor pudesse ganhar essa camisa, porque é um presente tão valioso que não pode ser também coisa fácil, né? Tem que ter um certo grau de dificuldade para que o torcedor possa levar essa camisa. E o que nós definimos foi o seguinte: o torcedor vai participar via Instagram da Rádio 96 FM, inclusive a promoção começa já a partir de agora, a partir de hoje, e nós iremos fazer o sorteio somente na outra sexta-feira. Então a camisa vai ficar aqui guardada na rádio com a direção. Na outra sexta-feira a gente vai fazer justamente o sorteio dessa camisa. E pro torcedor levar, histórica, né? Exatamente. Para o torcedor levar, vai ter que fazer o seguinte: a pergunta é a seguinte: o Asa significa o quê? E o cara vai complementar a frase. Então, vocês da direção do Asa é que vão escolher a melhor frase do ouvinte da 96 para que a gente possa presentear. Quando for na sexta-feira, a gente vai pegar todas as frases, vamos as melhores frases, vamos levar até o seu conhecimento da direção do Asa, e lá vocês é que vão escolher qual foi a melhor frase que mais se identificou com o Asa, e aí nós faremos justamente o convite para o torcedor para ele vir aqui e receber ao vivo aqui nos estúdios da Rádio 96. Muito bem, eu fico muito feliz, Oswaldo, e honrado, né, com essa formatação. É muito importante, e eu queria aqui destacar também, parabenizar vocês pelo excelente trabalho feito na transmissão em parceria com a Asa TV. Né? Nós tivemos no nosso canal, através da parceria com vocês, a Asa TV teve 11.271 visualizações. Legal. Foram 1.806 simultâneas durante a transmissão ao vivo, né? Então isso é um trabalho realmente que a gente tem que parabenizar, e eu quero deixar muito claro aqui e já deixar acertado com vocês que todas as vezes que o Asa tiver o direito de transmissão concedido pela CBF, já está facultado para vocês, pelo excelente trabalho, a parceria que a gente tem feito, né? Então é muito importante esse trabalho sério que vocês levam a informação até o nosso torcedor. Então essa parceria é uma parceria que já vem de muitos anos, claro, e ela tem que cada vez estar mais fortalecida, né? Então a gente fica muito feliz em ter a Rádio 96 como parceiro da Asa TV. Agora, legal, presidente, a pergunta que eu te faço: é evidente que esse campeonato brasileiro é um campeonato que tem a primeira fase, poderia ser mais lucrativa. O torcedor teria que entender que, se ele for parceiro do Asa nos estádios, com mais presença, a gente tem que ver esse estádio lotado. O torcedor do Asa tem que pegar o projeto, como fez o CSA uma vez. O torcedor do CSA entendeu o projeto do Rafael e foi junto, lotando os estádios. Então o torcedor tem que entender que a presença dele é fundamental, porque ele passa a ser mais um jogador, ele passa a ser o 12º jogador em campo para fazer pressão. Então não é só a presença financeira, é a presença para fazer pressão em cima dos adversários. Guima, você está certíssimo, e eu falo mais uma ponderação. Você, torcedor que nos escuta, eu quero fazer um pedido. Nós precisamos de você no estádio, tanto para ser o 12º jogador, como financeiramente também. A nossa conta no Asa, todos os meses para fechar, ela não tem fechado. A gente tem
recorrido a diretores, a empréstimos, porque tem recebíveis, mas a conta não tem fechado. E é muito importante a presença do torcedor, porque quando a gente consegue lotar o estado municipal ou ter um público que seja bastante significativo, não é que os que estão indo não tem ajudado e muito, mas pode ser muito mais. A gente tem condição nesses jogos, que é um campeonato brasileiro, o torcedor. Você precisa participar, precisa estar dentro, é um momento de lazer. Tem um jogo aqui em Arapiraca de 15 em 15 dias, em média. Né? Ou seja, 2 vezes por mês. Então não perca essa oportunidade. Você faz o seu sócio amor gigante e vai pagar apenas R$20 no ingresso, entendeu? Então, e esses R$20, gente, nos ajuda muito. Então são 2 formatos para a gente fazer o diferencial. Quando eu falo a gente, somos todos nós torcedores do Gigante. É estar presente para empurrar o time, para fazer realmente o fator casa sempre prevalecer e nos ajudar financeiramente. Então eu fico aqui com esse pedido. Além das despesas do jogo, que são altas, né? Exatamente, sempre despesas altas, mas ajuda muito. Esse R$20 que você paga, pode ter certeza que nos ajuda e muito. Sobre a questão do campeonato em si, da campanha em si, eu sou daquele da seguinte forma: eu sou mais contido. Eu acho que futebol você tem que ir jogo por jogo, você tem que ir degrau por degrau. A empolgação ela tem que ficar só com o torcedor, e o torcedor tem todo o direito de se empolgar, porque o nome já está dizendo, é torcedor, é a paixão, é a vida dele, é o amor futebolístico dele. Então ele tem toda a razão de ficar de repente até empolgado um pouquinho acima da média. Nós que somos formadores de opinião, vocês que são dirigentes, vocês sabem que na prática o futebol não é bem assim. O momento do Asa é excepcional, é muito bom, mas agora há pouco eu estava ouvindo, dá para fazer 21 pontos em 7 jogos. Dá para fazer mais 3 pontos a cada jogo. Dá matematicamente. Exatamente, né? É isso que eu tô dizendo. Mas futebol você tem que trabalhar dessa forma. Jogo a jogo. A decisão é o próximo jogo. Exatamente. A final é o próximo jogo. E por aí você vai tentando chegar, porque eu costumo dizer que a Série D, ela é diferente de todas as outras divisões. A Série D são 2 campeonatos em um só. Essa primeira fase agora lhe permite você se recuperar. Se você tem um tropeço, se você passa 1 ou 2 jogos sem vencer, mas você tem tempo de recuperação. O mata-mata já é um outro campeonato. Tudo que o Asa está fazendo agora e vai classificar, ele pode levar para o mata-mata a questão da pontuação para jogar em casa, mas ele não vai levar a campanha para a próxima fase, porque ele sabe que se um vacilo acontecer, vai embora para casa. Você pensa assim também, Rogério? Você acha que cada jogo é uma decisão e deixar a empolgação e com razão para o torcedor? Não tenho dúvida, Oswaldo. É a nossa 4ª chegada na parte. Quando eu falo nossa, é eu diretamente, né? Na gestão do Igor, eu fazia parte. Já aquela do Pouso Alegre lá, né? Aquela do Pouso Alegre. 22. Né? Então, cada ano que passa, eu sempre digo, na vida a gente nunca perde, quando a gente não ganha a gente aprende, e a gente tem aprendido também com essas situações. Mas eu concordo plenamente com você. Eu estive aqui na rádio antes de começar a Série D, né? E falei da responsabilidade que nós temos que tratar cada partida. Então cada partida ela precisa ser encarada como uma verdadeira decisão, como de fato é. Exatamente. Porque ela vai fazer o diferencial lá no final. Então não adianta não fazer agora. Então a gente precisa fazer agora. O que a gente consegue levar para a fase do mata-mata? É uma boa pontuação na primeira fase, na fase de grupo, né? Que nos dá o direito de decidir em casa. Então a gente consegue visualizar, analisando todos os números, que aqueles clubes que decidem em casa são os clubes que têm maior probabilidade de passar. De acesso, então de é isso que a gente busca nessa primeira fase, é fazer a maior pontuação possível, né? Porque o time, quando tá ganhando, ele tá com a autoestima dos próprios atletas lá em cima, né? A confiança, e você é um cara que jogou futebol, Oswaldo, você sabe muito bem disso, que a confiança ela é 80% do negócio. Não adianta você estar preparado fisicamente, você treinar muito, se você não tem confiança. Exatamente. Então a confiança ela é fundamental. Então
fazer muitos pontos e ganhar o máximo de jogos possível nessa primeira fase vai nos condicionar a chegar nas fases de mata-mata com maior confiança. Como você sempre fala, isso não garante nada, mas com certeza nos condiciona a estar cada vez mais preparado para as decisões, que é um outro campeonato, concordo com todos vocês, que é a parte do mata-mata. Então estamos preparados psicologicamente para todas essas situações, e o grupo, Oswaldo, eu posso te dizer que sem dúvida alguma é o melhor grupo que eu já trabalhei no ASA, e você é meu amigo há muitos anos. Quando você fala de melhor grupo, você não se refere apenas ao aspecto técnico. Não. Você se refere ao dia a dia. É o conjunto. É o conjunto de profissionais que fazem parte, que vem desde a diretoria a parte da cozinha, a parte das pessoas que cuidam do CT, a parte de fisioterapia, a parte médica, ou seja, todo mundo que trabalha ali em pró. Aí vem a parte comissão técnica e jogadores. Então é o conjunto que está muito engajado, né? A gente fala que os bons fluidos, eles também ajudam, e isso tem navegado dentro do nosso clube, né? Então a torcida tem incentivado, tem chegado junto também. Então todo esse conjunto nos condiciona a ser um sério candidato ao acesso, mas não nos dá o acesso. O que nos dá o acesso é as vitórias dentro de campo, mas para isso tem que o conjunto estar engrenado, né? Para que tudo funcione bem e a gente possa, jogo a jogo, com a mesma serenidade desde o primeiro, buscar as vitórias, e isso sim vai nos condicionar a sonhar com esse acesso. Antes do Vitor também fazer a pergunta dele, as colocações dele, a gente sabe que futebol, ele sempre e tudo na vida tem que ser com planejamento. Eu imagino o seguinte, que vocês estão atentos, lógico, ao dia a dia de vocês, ao grupo do ASA, mas vocês estão atentos à competição em si. E todos nós sabemos que o regulamento do campeonato é muito claro. O ASA vai no primeiro mata-mata confrontar com alguém do grupo A3. Existe hoje já, Rogério, na sua comissão técnica, no clube em geral, um monitoramento dessas equipes? Porque a princípio, a gente analisando, teoricamente, o grupo A3 esse ano, pelo menos a minha opinião, o grupo A3 esse ano é um grupo muito forte. E é onde o ASA não vai poder escolher adversário, como também os de lá não vão querer pegar o ASA aqui. Pela tradição e pela campanha que o ASA faz, isso chama a atenção também e gera uma preocupação. Mas existe esse monitoramento? Olha, Oswaldo, superficial nesse primeiro momento. Vou te explicar por quê. Como cada jogo nós estamos encarando como uma verdadeira final, então todos os nossos esforços, quer seja da turma de análise de desempenho, sim, quer seja da nossa comissão técnica, quer seja da nossa diretoria, estão voltados sempre para o próximo jogo. Então nesse momento nós só respiramos o lagarto. Se você perguntar qualquer coisa sobre o lagarto, todo o nosso pessoal vai estar preparado para resolver, entendeu? Então não estamos trabalhando o Barcelona de Ilhéus, estamos acompanhando, mas acabou o jogo com o lagarto, já na volta para Arapiraca já começamos a respirar o jogo do Barcelona de Ilhéus. Óbvio que a gente acompanha toda a Série D, a gente acompanha o campeonato, e é como eu sempre digo aqui, não só o grupo A3, como todos os grupos, sim, são claro, muito nivelados. A competição é muito difícil. A gente ter feito 4 vitórias em 4 jogos, isso não quer dizer nada. Né? Isso não quer dizer nada. Para a competição, não. Para essa competição, é uma competição muito difícil. Né? Muito difícil. Então, a gente encara dessa forma, Oswaldo. A gente sabe as dificuldades, a gente sabe que vamos confrontar com equipes muito fortes, e estamos falando só do primeiro mata-mata. Né? Então, são 3 mata-matas para poder ter o acesso. Então, como eu falei e sempre venho falando, desde a primeira vez que eu vim aqui, antes de iniciar, é que cada jogo ele
tem que ser encarado e será encarado por todos nós como uma grande decisão. Então todos os esforços nesse momento estão focados sempre no próximo jogo, que é o Lagarto. Lembrando as pessoas que estão perguntando com relação à promoção, vai ser depois que feita a arte com a foto da camisa, a gente vai colocar no Instagram e a gente avisa aqui para vocês. Então a partir não vai ser no YouTube. Não, vai ser no Instagram. É porque tem gente participando já aqui. Não, mas vai ser no Instagram da 96. Então depois que a arte estiver pronta, a gente coloca no Instagram e vocês começam a participar. A gente anuncia aqui tranquilo, todo mundo participar. E eu vai ser no concorrer, né? Porque eu queria. Vai ser no feed da rádio. Então eu já quero me comprometer aqui de passar para o meu marketing para a gente fazer em collab. Legal. Tá? Também no Instagram do clube. Legal. Então vocês podem colocar o clube como colaborador, que a gente faz a collab e o pessoal vai colocando as mensagens ali. Olha que legal. Lembrando que o sorteio será na outra sexta-feira, viu, pessoal? Então tem bom tempo falar demais. O dia, Oswaldo, o dia sexta, dia 24, né? Dia 24. O dia da semana, né? Dia 24 de maio, não é isso? É 23 de maio. Sexta-feira, então, dia 23. Sexta-feira, 23 de maio. Exatamente. Presidente, como torcedor, eu vou passar pro Vitor Hugo, como torcedor, é claro que tá todo mundo aí, eu sinceramente, pra mim, se fosse eleger o cara desses 4 jogos, mas o Júnior Viçosa tá jogando um bolão, né, rapaz? É encantamento de muita gente, porque o Júnior Viçosa foi aquele cara da superação. Muita gente dizendo, é um ex-jogador em atividade, esse cara não vai lugar nenhum mais, por que renovar contrato com o Júnior Viçosa? E o Júnior Viçosa veio contratar, mas qual time no Brasil tem um Júnior Viçosa? Né, não é? Você olhar direitinho, quem é que tem um Júnior Viçosa num comando de ataque? O Júnior Viçosa tem história no futebol brasileiro. Então, o Júnior Viçosa é aquele cara da superação. E hoje ele é artilheiro do Brasil com 5 gols na Série D. Quer dizer, é uma resposta à superação do Júnior. Não precisa mostrar nada para ninguém, mas eu acho que é um momento legal pro Júnior Viçosa e para quem torce pelo Júnior Viçosa. Gostei desse tema, o Guima. E pelo momento que ele está vivendo com a família. Eu quero falar do Júnior Viçosa, porque, gente, quero falar para você que nos assiste aqui, tá? Todo e qualquer mérito referente ao que aconteceu com o Júnior Viçosa é 100% dele. Mas, presidente, por que você diz isso? Eu digo isso porque pra gente, clube, é muito cômodo um profissional na estirpe do Júnior Viçosa chegar pra gente e dizer, eu quero ficar, eu concordo em baixar salário ou manter salário, mas eu quero ficar. Eu devo pra vocês um acesso, eu devo pra vocês um título e eu quero ficar aqui. Então o Júnior Viçosa, ele abriu mão da carreira para se dedicar ao clube. Mas como assim, Rogério? Ele está fazendo por ele também? Está. Mas ele abdicou de muita coisa e ele fez contratos de risco com o clube. Então pro clube, para todos nós, é muito cômodo ter um profissional na estirpe dele que sabia que poderia dar certo, mas ninguém mais do que ele acreditou nele e fez por onde. Então, Júnior, eu queria te parabenizar aqui por tudo que você fez e como alvinegro que sou, lhe agradecer. Obrigado por ter se dedicado, se entregado, e tudo que nós estamos colhendo fruto aqui é porque você acreditou no clube e você acreditou em você. Eu fico muito à vontade para falar do Júnior Viçosa, porque quem acompanha os meus comentários, isso já há uns 2 anos para cá, eu sempre respeitei as opiniões dos torcedores. Claro, o Júnior não vivendo um bom momento, e o torcedor mandava mensagem para cá, dizia: o Júnior Viçosa é um ex-jogador de futebol, Júnior Viçosa acabou-se, Júnior Viçosa é passado. E eu sempre discordei e sempre falei aqui no microfone da 96 o seguinte: isso é uma informação, tá? Que nós que somos cronistas, jornalistas, a gente tem nossas fontes, e isso é informação, e eu venho dizendo isso há algum tempo.
O grande problema do Júnior Viçosa é que ele passou por uma cirurgia complicada, difícil, e graças ao competente departamento médico do ASA, através do Dr. Edmilson e os outros profissionais que lá compõem o departamento, o Júnior conseguiu se recuperar. Mas infelizmente de 23 para 24 é raro na preparação do Júnior Viçosa. Não departamento médico, não fisioterapia do ASA, não fisiologia do ASA, a comissão técnica na época deu uma carga, uma sobrecarga que não poderia ter sido dada ao Júnior Viçosa. E o Júnior Viçosa perdeu basicamente quase o semestre de 2024, e quando ele começou a se recuperar, ganhar confiança, força, ritmo, o ASA infelizmente foi eliminado. E também um outro detalhe, eu sempre cobrei isso aqui, gente, um jogador como o Júnior Viçosa, você não pode deixar o Júnior Viçosa no banco e o time tá perdendo de 1-0, 2-0, colocar o Júnior Viçosa para jogar 15 minutos. É melhor você colocar o Júnior Viçosa para começar jogando e você perguntar a ele: Júnior, você pode me entregar quanto aqui? Professor, eu posso entregar 45. Você vai jogar 45. Se eu posso entregar 30, eu queimo a substituição, mas eu quero você com 30. Até você me dá mais. Mas o que precisava ao Viçosa era jogo, nesse linguajar moderno. Faltava minutagem ao Júnior Viçosa, para que ele recuperasse tudo isso, porque futebol o cara não desaprende. Ele estava precisando recuperar condicionamento físico, força física, confiança para jogar e sequência de jogo, porque desaprender ele não desaprende. E tá aí o Júnior Viçosa esse ano. Graças a Deus para o Júnior, que não é fácil também, é um cidadão, um ser humano que a gente sabe que enfrenta um problema sério de saúde na família com a sua esposa. O cara tem que ter muita cabeça, um emocional muito bom para desempenhar aquilo que ele sabe, e fora isso, a entrega que ele tem dentro de campo é um negócio assim impressionante. Então eu me sinto muito à vontade para falar do Júnior Viçosa e feliz por esse momento que o Viçosa está atravessando. Oswaldo, essa situação ela é complexa, vou te explicar por quê. Nós temos uma carência muito grande no mercado em relação a atletas na nossa divisão com essa qualidade, com essas características. Então vamos lá, é um conjunto. Quando você fala, o que o Júnior Viçosa precisava? De ritmo, de sequência, né? Mas atropelaram lá atrás. Em algum momento tinha que ser feito, mesmo ele não estando preparado como ele está hoje. Por quê? Para ele estar hoje, precisou daquele momento ali, 2023, início de 24, né? Então teve aquelas situações, porque às vezes que o Júnior voltava pro DM, voltava pro DM, não era da cirurgia. Não. É porque a partir do momento que o jogador fica um longo período em recuperação, um jogador já à época com 33 anos, né? Eu participei de toda essa situação. E também o querer voltar, porque Oswaldo, se ele disser não, eu não estou preparado, não, eu não aguento, mas muito pelo contrário, e queria e precisava, então era o conjunto da situação versus a necessidade. Isso, né? Então todo esse conjunto fez com que tivesse, e era um risco calculado, essas situações de mas vai agora ou não vai? Tem quanto para dar? É 15 minutos? É 30 minutos? Já teve momento de a gente se reunir, né? E para a comissão definir, tem 30 minutos. Perfeito, mas esses 30 minutos vai ser num segundo tempo ou entrando no primeiro tempo, mesmo tendo 30 minutos. Então tudo isso sempre foi muito discutido com muita responsabilidade, sabe, Oswaldo? Então eu posso te garantir que cada passo foi muito estudado. Sim, e o profissionalismo e caráter dele, porque se não fosse isso, né? Porque e também dos profissionais, né? Que tomaram a decisão. Sim, entendeu? Nada foi feito de uma forma, não, vamos colocar de qualquer jeito, não. É porque esse tipo de recuperação, tal como foi o Cristian Luca, né? Existe toda uma particularidade e cada jogador tem uma genética diferente, claro, né? Uma absorção diferente e uma recuperação diferente. Então houve essas situações, né? O Júnior ele voltou da cirurgia e ele teve um outro problema sério muscular na outra perna, sabe? Então isso aí
teve toda uma situação de recupera, volta e a dificuldade da inteligência física, muscular dele retomar aquela situação, então foi complexo. Agora, eu nunca duvidei disso, eu nunca duvidei que ele iria ainda entregar muita coisa ao time do Asa. Mas o sacrifício feito lá atrás, pode ter certeza que nós estamos colhendo fruto, também, tanto nós, né? como ele. Sim. Também agora. Presidente, eu vou passar para o Vitor, mas tem tanta pergunta sobre SAF aqui que tá me deixando maluco. Fala, Vitor Hugo. Boa noite, presidente. É a primeira vez que eu vou falar, mas já agradecendo também a participação dele aqui. Falar sobre essa programação, presidente. O Asa viajaria na sexta, dessa vez mudou, vai viajar na quinta-feira à noite. O que é que o porquê dessa mudança? Claro, é um benefício, né? Até porque o time vai treinar na sexta e joga às 15 horas do sábado. Eu queria que o senhor falasse sobre essa alteração na programação. Então, mas não teve alteração na programação, né? O que acontece? A CBF, ela disponibiliza uma diária, salvo engano, até 150 quilômetros, alguma coisa assim. É algo que o jogo sendo em Lagarto já nos condiciona a ter direito a duas diárias. Entendeu? Então não é que teve a mudança, é porque subentende-se que a logística seria parecida ou a mesma contra o Sergipe, por ser teoricamente muito próximo ali, mas não, esses quilômetros a mais que tem ali para Lagarto nos dão direito às duas diárias. Então, na nossa programação. 70 quilômetros, eu acho, né, de Aracaju para lá. Fica né? 70 quilômetros de Aracaju. Eu falo alteração porque inicialmente foi divulgado que o Asa viajaria na sexta, realmente. Aí depois houve essa. Foi algum profissional, com certeza não foi o profissional da logística, ou se foi, ele não estava inteirado ainda dessa situação. Mas eu já tenho essa informação há um tempo maior. Que para esse jogo com o Lagarto nós tínhamos direito às duas diárias, que podemos também abdicar se a comissão analisasse que não, vamos aproveitar aqui até quinta, vamos deixar para viajar na sexta e se preparar totalmente assim, mas o planejamento ele foi feito sim com as duas diárias. Mais conforto, ali né? em Aracaju. Para os jogadores aqui tem. Deixa eu mandar aqui um abraço, claro, saudar aqui a galera que está com a gente. O Luiz, o Confiança está se tornando SAF, adquirindo por um grupo, eu vi essa matéria. E o ex-presidente Flamengo. Landim, né? 500 milhões em 10 anos, muito dinheiro. O Asa estaria um patamar semelhante, presidente? O Luiz está perguntando. Olha, Luiz, 500 milhões em 10 anos é menor que a receita do Asa em 10 anos. É por isso que eu falo, em 10 gente, anos é o quê? Se eu estou enganado, me corrige, 50 milhões? 50 milhões por ano. Pois é. Né? Então eu falei 500 milhões em 10 anos. 500 milhões em 10 anos. Em 10 anos. Dá 50 milhões por ano. Eu acho um número alto para o Confiança, mas se estão divulgando dessa forma. E é importante dizer o seguinte, porque às vezes tem muita especulação diante disso. E é importante dizer o seguinte, que o Confiança, caso realmente queira concretizar essa SAF, que ele corra logo, porque senão o Landim vai ter que investir isso na Série D. Que o Confiança tá liberando a zona do rebaixamento aí tá na zona de rebaixamento, e a gente sabe que você investir numa Série C é uma situação, na B é outra, na A não se fala, e na D, o Rogério conhece bem, é totalmente diferente, né? O Asa hoje trabalha com orçamento em torno de 6 a 7 milhões de reais ano. Ano. Né? Isso aí é um poder de receita que o clube tem. Como todos sabem, tem bastante passivo, mas a gente sempre trabalha para tentar buscar, a gente tem que equacionar de uma forma ou de outra. É por isso que eu falo pro torcedor que é muito importante a ida dele pro campo, porque aquela renda anual tá na nossa programação. Então aquela receita de renda anual também faz parte do nosso planejamento financeiro, senão a conta não equaciona, a conta não fecha, né? Mas eu não estou duvidando da informação longe, mas eu acho muita coisa. Eu acho um valor 50 milhões ano para um clube de série C, né? Eu acho um valor
que tá muito bom. Sim. Né? Pode ter certeza, isso. Luiz. Foi o Luiz que falou aí, né? Chegar uma proposta dessa pro Asa com 50 milhões. Através do Landim, que é uma pessoa que eu conheço particularmente. E com o Cacau na mão. E com o Cacau na mão, realmente é bastante plausível, né? O Asa poderia subir esse ano e o Landim trocar de endereço, né? Ir pra Alagoas ao invés de Sergipe. Olha, pode ter certeza uma coisa, eu tenho um relacionamento muito bom com o Landim, então se tivesse essa possibilidade, o Landim, eu não sei se vocês sabem a trajetória do Landim, o Landim dentro do Flamengo, ele era o cara que trazia os recursos para dentro do Flamengo. Ele trabalhava na Petrobras, a época que a Petrobras estampava a camisa do Flamengo. Foi daí que houve toda uma aproximação dele com o Flamengo. E ele vem desde a gestão Bandeira de Melo. Claro, ele que fez todo o planejamento de reestruturação do Flamengo, né? Um cara que eu admiro muito. Que fez um grande trabalho ali no Clube de Regatas Flamengo. O Railton César deseja muita sorte, que consiga levar o Asa para a Série C. O Railton César, que é torcedor do CSA. O Cid Clay diz que a camisa do Asa é a da mais linda do Brasil. O Fábio Veras, o Asa significa para mim a alegria dos momentos difíceis, que eu esqueço das situações difíceis da minha vida. O Jair Careca pergunta aí ao presidente qual o motivo de quem se associou pagando as mensalidades ainda não recebeu a camisa do sócio torcedor. Isso aí é questão de logística, né? Não, é a questão do planejamento, porque o sócio torcedor tem que ver qual a categoria que ele tá. Eu não sei exatamente tipo assim, dependendo do plano, ele tem direito à camisa. Mas eu não recordo do plano 2025 conter camisa do sócio torcedor. Então a gente fez os planos mais enxutos. Então eu não tenho essa informação concreta, precisa ver com o pessoal do marketing, mas se ele tem direito, eu vou estar conversando com o pessoal do marketing. Qual é o nome dele? É o Jair Careca, para ver essa possibilidade, porque houve sim outrora, em outros anos, um sócio torcedor que dava direito à camisa do sócio torcedor. Eu não sei se tem algum plano agora para 2025 que também dá direito à camisa do sócio torcedor. O Alvinegro pergunta, você inclusive já respondeu aqui na emissora sobre o ônibus. Tudo é de acordo com protocolo, a burocracia, essa coisa toda, né? Olha, eu tenho cobrado bastante a prefeitura, está no processo de licitação. Então eu até peço para vocês, como vocês têm muito contato também com assessoria de imprensa da prefeitura, para perguntar para eles, porque hoje nós dependemos totalmente da conclusão da licitação. Então eles podem falar aqui, vocês podem até convidar alguém da parte da licitação da prefeitura para entender, porque como é uma parte burocrática e de dentro da prefeitura, eu não tenho nenhuma propriedade, mas eu sei que já está no processo final. Agora, Rogério, falando licitação. Pelo torcedor, o Guima testemunho, o Vitor, enfim. Oswaldo, rapidinho, guarda aí só, eu pesquisei aqui com relação ao sócio, né? Tem a categoria sócio gigante que dá 30% de desconto na compra da camisa exclusiva de sócio, e na categoria sócio gigante em prêmio, aí tem aqui a camisa exclusiva de sócio torcedor. Então no prêmio, com certeza o Jair deve ser o prêmio, né? Então, o Jair, eu vou estar cobrando do pessoal do marketing, junto com o pessoal responsável pelo sócio, tá? Agilidade, porque não tem nexo, né? Já estamos em maio, não ter chegado a camisa. Não, então eu lhe peço desculpas em nome do clube, e quero lhe agradecer, porque o seu sócio na categoria maior, né, na categoria prêmio, e dizer que nós vamos estar sanando isso o mais rápido possível. Bom, e tem a ver a pergunta com o torcedor. Inclusive o Guima é testemunho disso, porque nós somos procurados lá no estádio dia de jogos, e a gente sente o seguinte: dia de jogos,
há uma reclamação, vamos colocar assim, por parte do torcedor com relação à demora na abertura dos portões. Inclusive, teve um torcedor que nos procurou, eu e o Guimarães, e ele dizia o seguinte: olha, a partir do momento que eu adquiro o ingresso, ele adquiriu o ingresso via internet, vem inclusive no ingresso discriminado a abertura dos portões às 15 horas. E aí o torcedor chega na porta do ingresso às 15 horas, do estádio, melhor dizendo, desculpa, chega lá às 15, enfim, nessa temperatura que está fazendo, os portões só são abertos às 16 horas. Eu me comprometi com ele o seguinte, que a primeira oportunidade que a gente tivesse com alguém da direção do ASA, e melhor ainda com a sua presença, dar oportunidade ao ASA também de se explicar, porque a gente sabe que o clube envia o ofício para a Polícia Militar, informando a hora do jogo, e aí, sobre essa questão, o jogo 17, o ingresso sai lá, 15 horas a abertura dos portões, e os ingressos e os portões sobem às 16. O que é que pode ser feito? Porque eu entendo o seguinte, Rogério, quem é o produto é o futebol, quem é o grande consumidor do futebol? O torcedor. Então, se a gente não der comodidade ao torcedor, ao consumidor do produto, no lugar da gente atrair para que ele possa ir, para que ele possa levar a família, de repente não é só Arapiraca, não. A gente pode estar afastando o torcedor, porque o cara se programa para as 15 e fica num sol terrível entre as 16. O que é que pode ser feito sobre isso? Olha, quanto à abertura dos portões, nós dependemos da Polícia Militar. Então tem que chegar a Polícia Militar e eles que autorizam a liberação da abertura dos portões. Se o portão está ali, a abertura a partir das 3 horas, pode ter certeza, Oswaldo, que nós, quanto clube, estamos preparados para abrir a partir das 15 horas. Mas dependemos da Polícia Militar, dar o ok, né, da abertura, e está com o contingente lá já para o espetáculo. Então, infelizmente, não depende do clube essa parte. O nosso ofício, ele é enviado para a Polícia Militar, né? E no mais uma solicitado pergunta. Que horas? É solicitado às 15 horas. Às 15 horas. Às 15 horas. A partir das 15 horas a gente manda o evento como um todo, né? Então, eu acho que essa pergunta ela precisa ser em conjunto com alguém que responda pela polícia. 3º Batalhão de Arapiraca, né? Porque a gente não consegue fazer sozinho. Então, se, por exemplo, a Polícia Militar chegar pra gente e dizer, não, pode abrir com segurança privada, a polícia chega depois, a gente tem o nosso segurança lá e a gente poderia iniciar essa situação, mas eu acho que por motivo de segurança eles não permitem. Ou então, até por causa da revista. Ou então informar o torcedor o seguinte: olha, a Polícia Militar nos informou que os portões serão abertos às 16 horas. Pronto, acabou. A questão é uma informação que é passada pelo torcedor e na prática acontece outra. Então eu já estou me colocando no lugar do torcedor. Não, eu concordo, Oswaldo, eu concordo plenamente, mas o que a gente precisa saber é o que está acontecendo para a chegada da Polícia Militar ser diferente do combinado em ofício, né? Até mesmo porque não tem problema nenhum se a Polícia Militar entender que o jogo às 17 horas a parte de policiamento só pode chegar às 16, não tem problema nenhum, a gente vai colocar ali no ingresso que a abertura dos portões vai ser às 16. Isso, exatamente. Então, se é 15, eu concordo plenamente com você, tem que ser 15. Então pode ter certeza que nós vamos estar conversando com o comando da polícia, né? Que eu acho que um jogo às 17 horas, ele abrindo ali às 15h30, tá dentro de uma realidade. Minha opinião, tá bom demais. Só que a gente não pode divulgar 15. Então, eu me comprometo a o nosso pessoal de segurança, que é o nosso vice-presidente Gabriel, fazer o contato lá com a Polícia Militar, pra gente ter exatamente o horário
exato que vai estar abrindo os portões. E assim, com relação a esse assunto, eu não sei. Porque você realmente... pode falar da polícia. Eu falo, e inclusive eu já falei você aqui. Trabalha lá interno. Sim, eu trabalhava, agora eu não estou mais naquele setor, mas eu falo aqui porque eu recebo as escalas e vejo todo jogo. O pessoal divulga 15 horas, está no local do jogo, o estádio. Aí assim, eu não entendo porque não acontece a abertura. O pessoal vai se organizar e tal, no máximo às 15h30, mas eu me comprometo também lá aqui. Lá em Marcelo eles comiam um lanche, antes parece que era um sanduíche com queijo. Aqui também tem um lanche. Mas assim, eu comprometo, né? Eu não tô demorando demais a comer não, Vitor, você come rápido. Não, acho que às vezes come até depois. Eles comem no intervalo, e todo mundo não come junto, comem alguns, depois outros comem e tal, mas a questão na escala é divulgado, se o jogo é 17, o pessoal tá lá 15 horas. E aí você se compromete aqui? Me comprometo a informar, né? A saber o que é que acontece, porque não, por exemplo, no máximo 15h30 os portões não são abertos. Mas assim, com relação a essa questão da polícia, eu recebo as escalas e vejo, tá lá, estar no local às 15 horas. O pessoal chega às 15 horas, né? E aí vamos ver. Tem que estar informação para estar os portões abertos. Eu acho que não está batendo a situação de nós mandamos um ofício para a polícia para a partir das 15 horas a abertura dos portões. Mas eu acho que a gente pode mandar a partir das 15 e a gente pode entender que eles vão estar no posto de trabalho a partir das 15, só que quando chega tem toda uma situação com a formação. Então se a gente pede às 15, não necessariamente a gente colocar no ingresso às 15. A gente já sabe que tem toda essa situação. E reconhece, porque a Polícia Militar ela faz isso com bastante responsabilidade e nos ajuda muito. Então a gente também pode, quanto clube, fazer essa observação de dizer, olha, solicitamos às 15 horas, mas os portões vão ser abertos a partir das 15h30. Isso. Presidente, a sua gestão é marcada por vitórias na área administrativa. O ASA hoje tem um CT, o ASA hoje tem um CT da Bananeira, né? Que deve estar também em obras, não é? E o ASA tem sido hoje um clube na logística muito organizado, oferecendo o que há de melhor para os jogadores. O CT do ASA tem um hotel com condições de oferecer toda a tranquilidade e conforto aos jogadores. Mas um ponto que está sendo fundamental e às vezes é esquecido pelo torcedor é a questão jurídica. O ASA tem feito gols de placa nessa questão, nesse quesito, porque o ASA tinha uma dívida absurda, parece que beirava a casa de 20 milhões e hoje o ASA praticamente conseguiu sanear tudo isso aí e para mim é o grande gol que o ASA marcou na sua administração, além dos outros, né? Então, Guima, essa situação da parte administrativa, ela de fato vem acontecendo, né? Nos últimos 3 anos a gente tem conseguido equacionar as contas do clube, né? O clube ainda tem muitos débitos, né? Débito esse, só para vocês terem uma ideia, gente, tem um ato trabalhista. Tá? Iniciamos o ato trabalhista, temos cumprido rigorosamente, mas o ato trabalhista, o jogador que tem uma causa ganha ali quanto o clube, ele dá mais do que poupança, dá mais de 1% ao mês a atualização. Então quando a gente atualiza um negócio de 10 anos, não é mais aquele valor. Uma dívida não é 5 vezes maior aquela dívida. Então existe também essa nossa urgência em tentar sanear e pagar tudo o mais rápido possível, porque essa dívida ela cresce entre 15% e 20% ao ano. Qual é o passivo do ASA hoje, Rogério? Olha, o passivo do ASA hoje, Oswaldo, ele circula em torno de 5 a 6 milhões de reais. Mas já foi de 20. Já foi de 20. Já foi de 20. Aí alguns discutem, mas não era 20, era 7, é porque são valores defasados. Se você atualiza os valores, né, vão ser valores, mas flutuam em torno disso. Então,
A dívida do Asa hoje é o que eu posso dizer que o Asa não deve. Mas como não deve se ter dívida? Porque a dívida do Asa hoje é o que o Asa tem de receita anual. Então a dívida do Asa hoje paga com a receita anual do clube. Então o clube que deve um ano de receita, ele é um clube hoje visto dentro do futebol como um clube altamente administrável. Mas entendeu? Hoje, por exemplo, o Asa, ele tem todas as certidões? Falta uma certidão pro Asa. Uma. É por isso que ainda não recebemos o dinheiro do Estado. Falta a certidão do FGTS. Certo. Você sabe por quê, Oswaldo? Porque a Caixa Econômica não consegue dizer quanto a gente deve. Nós estamos lá todos os dias, religiosamente, todos os dias. A Caixa Econômica não só diz que deve. Deve aqui de 1980 e poucos, é uma coisa absurda. E ele não consegue dizer o valor. Eu já cheguei e disse, não quero saber o valor, eu vou pagar, ou vou parcelar. Eles não dizem e não dão a certidão pra gente. Então já está numa situação que nós vamos entrar juridicamente para poder ter essa certidão. Porque é a única certidão que a gente não tem, porque é o maior absurdo do mundo. Eu queria que até repercutisse isso, porque é um absurdo você chegar para uma coisa é você tá contestando, a gente não está contestando, tem até contestável, a gente vai contestar depois, mas no momento a gente quer saber quanto a gente deve para pagar ou parcelar e ter a certidão. E a Caixa Econômica não nos fornece esses dados. E na sua gestão, que a gente deve. Na sua gestão, eu estou há 3 anos tentando isso. Eu estou falando da sua gestão, tudo é feito, por exemplo, FGTS recolhido, INSS, 13º, nós não férias, devemos tudo. Nada, nenhum centavo da nossa gestão, nenhum centavo. E tudo que a gente parcelou de quando a gente entrou para lá tem sido pago religiosamente em dias. Certo? Então, eu estou há 3 anos tentando uma certidão de FGTS através de, a gente sabe que deve, mas a gente precisa que a Caixa Econômica diga quanto e como a gente pode pagar. Então eu estou há 3 anos. Eu já tô sem tá o doutor André Chalub agora à frente disso, tentando e buscando, e já conversamos ontem, já disse, olha, já colocamos, já tem também conselheiro do clube que trabalha dentro da Caixa Econômica, porque tem um setor da Caixa Econômica que responde pelo FGTS, que não tem aqui em Arapiraca, não tem em Alagoa, não tem no Nordeste, vai ter lá em Brasília. Então, se precisar ir para Brasília, nós vamos. Mas eu acho um absurdo. E para o torcedor entender a importância de se resolver isso, é isso que eu queria que você respondesse. Imaginemos o seguinte, está resolvido, o Asa adquiriu essa última certidão que faltava. O que é que muda para o Asa, para o torcedor entender a importância? Tudo, muda tudo. Hoje nós temos endividamentos de 2 milhões de reais ou mais com diretores, dentre eles eu. Porque o recurso do ano passado do Estado, nós temos uma emenda do Breno de 2023. Nós temos no Estado a receber mais de 2 milhões de reais. Tem 1 milhão de patrocínio, nós temos uma emenda do Breno de 500 mil do ano passado, nós temos uma emenda do Breno de 267 de 2023 e tem uma emenda da Flávia Cavalcante de 200 e pouco mil também do ano passado, que foi o vereador Kelman que conseguiu pra gente. E outra coisa, isso atrapalha muito, porque nós não estamos nem com cara de pedir. Como é que nós vamos pedir algo que a gente não tem a certidão? E não tem como receber. Então a gente não tem nenhuma provisão de receita para 2025. Provisão. Sim. Porque quando a gente tem a provisão, a gente já gasta em cima daquela provisão. Verdade. Então não está no nosso orçamento. E esse recurso que está lá, do patrocínio do ano passado, porque desse ano ainda não firmamos patrocínio, porque a gente precisa dessa certidão. Então atrapalha e muito não ter essa certidão. Então, para o torcedor ficar muito informado em relação a isso, tá faltando. E gente, vamos cobrar a Caixa Econômica Federal, tá? Que diga
pro Asa quanto ele deve, para que o Asa pague ou parcele a dívida, para poder ter essa certidão, para ir atrás de emendas, para ir atrás de patrocínios e de verbas governamentais, públicas, que só vem através dessa situação com todas as certidões. Então, nós temos algumas negociações que conseguimos resolver, ou conseguimos receber, porque recebemos através do Tribunal de Justiça do Trabalho, né? Porque ela vem através do ato trabalhista. Fica uma parte no ato e vem uma parte para a subsistência do clube, para poder as contas se manter. Então, por isso que a gente consegue ainda receber algumas coisas. Eu não sei qual o tempo do presidente. O meu tem um compromisso. Tem compromisso. Então, eu vou dizer o seguinte, rapidinho, Fábio Veras, o Zé Carlos, como é para ser sócio torcedor, entrar no site. Para ser sócio torcedor, pode entrar no site do clube, souasa.com. /sócio, mas tem um WhatsApp inteligente. Deixa eu ver se eu consigo o número aqui, porque é só entrar no WhatsApp, você responde 4 perguntas e já se torna sócio torcedor. Então, no próprio site do Asa, souasa.com, né? Souasa.com. Você já tem lá todos os caminhos para você ser sócio torcedor, não é assim? Exatamente. Então nós só souasa.com. Entra no site souasa.com e você tem todos os caminhos para ser sócio. Gente, para ser sócio, eu consegui aqui também, tem um número muito fácil, tá? 99622 vamos todo mundo aprender esse número aí. 99622 0000 99622 0000. Apenas 3 perguntas, você já é sócio. 4 perguntas. 4. Vai perguntar o seu nome, CPF, telefone e e-mail, só isso para ser sócio Amor Gigante. E ali você escolhe, eu quero ser sócio prêmio, eu quero ser outra categoria de sócio, ali mesmo você consegue ser sócio. Então, rapidamente, só queria a palavra do Gabriel, que é o nosso diretor, porque a gente está muito feliz com a parceria com o Asa, e a Rádio 96 tem sido evidente, vocês podem usar os horários que vocês quiserem, e a gente quer mesmo essa parceria, porque o Asa é a razão da gente. Não existiria equipe de esporte se não fosse o Asa. A gente iria o quê? Cantar Babalu em grego aqui. Eu não sei cantar. Eu fui aplaudido de pé lá no Rio de Janeiro porque não tinha cadeira. Mas se não fosse isso, não seria. Mas, assim, a razão de nós estarmos aqui é o Asa. Se cada vez o Asa, quanto mais o Asa ganhar jogos, quanto mais o Asa for vencedor, mais audiência teremos, mais patrocinadores teremos. Então não há nenhum motivo para uma crítica se não for construtiva. Então a crítica terá que ser construtiva obrigatoriamente, porque se não for, o que é que nós estamos fazendo aqui? Não é? Seríamos assim uns imbecis, uns babaca mesmo. Como é que você trabalha contra você mesmo? Então seria realmente uma coisa que não existe. Eu queria a participação do Gabriel, que tem sido também um gigante nessa importância que tem a equipe de esportes aqui do Rádio de Arapiraca, e o Gabriel tem dado tanto apoio a gente, e a gente agradece de público também esse apoio do Gabriel, que tem essa mentalidade jovem e alcança as coisas, não é? E evidentemente fica muito feliz, Gabriel, pelo seu apoio e também por essa parceria que você está possibilitando que a nossa 96 cada vez mais possa alavancar ainda mais o esporte aqui de Arapiraca. Boa noite a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, agradecer aí ao presidente Rogério por ter vindo aqui participar desse momento com a gente, né? Sempre bom a gente poder ter aqui a presidência do Asa para poder conversar um pouquinho, para poder debater algumas ideias, trazer algumas coisas que os ouvintes da 96 e os torcedores do Asa sempre têm dúvidas, né? E querem perguntar. Eu estava aqui fora, estava ouvindo tudo, mas estava já organizando aqui o sorteio dessa belíssima camisa. Mostra aí de novo, Guima, aí para o pessoal ver. Aqui essa camisa é linda demais. Eu já estava pensando na minha frase também, para colocar. Eu já tô com a minha na cabeça, que eu só espero não, mas a gente não vale não. Não. Não, senhor. 10 do. Então, agradecer ao presidente aí por esse gesto aí com a gente.
uma ideia muito bacana e com certeza quem mais vai ganhar com isso, né, o ouvinte da 96. Claro. E uma camisa histórica, né? Autografada por todos, né? Então, eu tava aqui fora, né? Eu entrei, eu tava deixando vocês conversarem aqui, vendo isso com o Josué. E aí, mas aí quando falou do sócio torcedor, no final de semana eu tava em casa. E aí eu olhei assim pra minha esposa, eu falei, você é sócia torcedora do Asa? Ela, não. Eu falei, vai ser agora. Aí por isso que eu entrei no site, já fiz aqui o plano da gente. O plano da gente não, né? O plano dela. Sim. E aí por isso que eu já vim logo pra trazer o número aqui pra gente dizer pros nossos ouvintes, né? Vamos só repetir aqui pro pessoal, pra ficar ligado. E quem não é, gente, é muito importante pro Asa fazer esse gesto com o Asa, né? Porque as pessoas às vezes querem que o Asa cresça, querem que o Asa contrate mais jogadores, querem que o Asa melhore a infraestrutura do clube, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, não é fácil, exatamente, né? Como eu não sabia, sinceramente, dessa questão da Caixa Econômica, e isso é um absurdo que está acontecendo. Então o Asa deixa de ser um time ainda maior por essas questões, né? Então aproveitar aí e todo mundo ter ciência disso foi importante demais, por isso que é sempre bom, Rogério, a sua visita aqui. Eu acho que o Rogério devia vir toda semana para cá pra participar com a gente, pra gente estar ciente disso, pra gente saber, né, e poder junto do Asa cobrar a caixa. Essas resoluções. Exatamente. Tá na tela, pronto, tá na já tela. Tá na tela aí. Olha aí, 99. Vamos ver se a gente bate recorde aí, gente. 996220000. 996220000. E também nós estamos muito próximo de atingir 5 mil sócios torcedores. Através do Instagram também, na bio, né? A descrição que tem, lá tem um link, é só clicar que já vai cair na tela, e aí tem a parte de você se associar, né? Que vai cair justamente no WhatsApp já direcionado para poder conversar com inteligência artificial. Exatamente, e se associar. 4 perguntinhas já vira só. E pessoal, divide até em 12 vezes no cartão, viu? Beleza, então assim, não, né? tem desculpa. É mais barato do que um pacote de café Coringa. É verdade. Então, não, e tem o gratuito, Gabriel. Tem um gratuito. Amor Gigante. Por que Amor Gigante? Porque só precisa do amor pelo clube para se tornar sócio. E aí ele paga no dia do jogo o valor de R$20. Ele paga o valor da metade, né, que tiver sendo vendido o ingresso. Vem sendo cobrado 40 reais. 40 e 100. Aí ele paga ou 50 ou ele paga 20. Sendo sócio Amor Gigante. Independente se algum dia o ingresso for 200, ele vai pagar 100. Se for 60, vai pagar 30. Sempre a metade do preço do ingresso. Sim. Eu queria deixar como mensagem final, tem um torcedor do Asa que está na Espanha. Tem as fotos dele aí e nós vamos ver inclusive alguma coisa que ele filmou. Eu vou primeiro mostrar esse torcedor, que é um cara que tá torcendo por você, não é? Primeiro ele gravou esses vídeos aí, daqui a pouco a gente vê a imagem dele. Ele gravou esses vídeos, o time entrando em campo, o time do Real Madrid, hoje foi Real Madrid e Mallorca, o Mallorca botou 1-0, o Real Madrid virou 2-1, então ele tava feliz da vida, assistindo o jogo, essa coisa toda, filmou o gramado, mostrando que beleza de gramado, não é verdade? Cadê esse outro vídeo, né? Esse é o lance do VAR. Olha ele aí. O nosso Marcelino aí. Nosso Marcelino Alexandre. Santiago Bernabéu. No Santiago Bernabéu. Tem outra imagem de fora do estádio. Aproveita aí, Marcelino. Ele tá escutando. Ele tá ouvindo, tá ouvindo. Tá vendo aí. Olha aí, fora do estádio, o estádio é uma beleza. Um estádio é maravilha. Ele falou que tava muito frio lá e que estaria ali ouvindo aqui a resenha. Marcelino, e um detalhe, grande colaborador do nosso Gigante, sempre foi, viu? Sempre foi. E essa virada do Real Madrid, pelo menos adiou até amanhã o título do Barcelona. Porque se o Real perde hoje, o Barcelona seria campeão por antecipação. Mas como o Real virou, aí fica para amanhã ou não o título do Barcelona. Mostra o Marcelino com a virada. Como o Marcelino é um torcedor do Gigante que sempre ajudou muito o Gigante, eu queria falar de um outro gigante, tal como o Marcelino, só que ele foi jogador do Asa, ele foi preparador físico do Asa, ele foi presidente do Asa e está aniversariando hoje, professor Zezinho Nascimento. Verdade. Eu queria mandar os parabéns para o meu amigo, professor Zezinho, dizer que eu me espelho muito no senhor, professor. Muito obrigado por tudo que o senhor fez e faz pelo nosso Gigante. O senhor pode ter certeza que é a figura mais importante da história do nosso Gigante. É e sempre será.
Então muitos podem vir aqui, muitos podem fazer grandes trabalhos, muitos podem equacionar as contas do clube, levar o Asa de volta para uma Série B. Agora nenhum vai poder fazer 50% do que o senhor fez e continua fazendo pelo nosso gigante. Muito obrigado por tudo, parabéns, que Deus lhe abençoe cada vez mais a cada dia, multiplique seus dias, lhe dê muita saúde e paz. Parabéns, professor Zezinho Nascimento. 88 anos. Eu acredito que desses 88 anos, uns 68 dedicados ao Asa, porque ele veio como jogador, né? Aí depois de jogador teve toda uma história no Asa, sendo até presidente do Asa. Teve uma época que precisava inscrever, não tinha quantidade de atleta. Sim. Ele se inscreveu como jogador. Ele tinha 56 anos. Aí ele disse, mas como pode um jogador de 56? Não, e tô preparado para jogar. Estou preparado para jogar. Disputar a primeira rodada, você tinha que ter no mínimo 18 jogadores inscritos. Senão você ia ser eliminado do campeonato. Aí o Asa só tinha 17. Aí disse, não, vamos escrever pro professor Zezinho. Ele disse, pode escrever aí. Se precisar de mim para entrar em campo, eu entro. Só para encerrar, Guima, para encerrar mais uma vez, agradecer ao presidente que disse mais cedo, né, que sempre que o Asa tiver esqueci o termo da CBF, autorização. Sim. O direito de transmissão. Do direito de transmissão, a 96 aqui, conte com a gente é seu parceiro, a gente é parceiro do Asa. Então, isso só nos move ainda mais pra gente investir ainda mais, pra poder gerar uma melhor imagem, para poder melhorar nossa equipe cada vez mais, para que a gente possa mostrar isso, né, para o ouvinte da 96, né, para poder ver os vídeos no YouTube. Esse final de semana, no outro, a gente tá mandando nosso pessoal lá para Araguaína, no Tocantins. É longe, meu irmão já estudou lá, então assim, é longe. Guimarães estava louco para ir, né, era Guimarães? Pensa na distância, né? São 2 dias. Ele sonha com essa viagem. Se ele pudesse, Gabriel, ele iria a todas. Eu não sei qual é a logística. É muito importante aqui porque também. O Penedense foi presidente, e o presidente tá com compromisso. O Penedense foi até hoje, o Jaelson e a equipe reclamam da viagem. Foram 2 dias de viagem, o Jaelson, pelo amor de Deus, uma viagem dessa nunca mais. Não, eu vou dizer uma coisa, eu tô no futebol há muitos anos, mas eu nunca vi, Rogério, sinceramente, um time demorar 22 horas para chegar no local de um jogo. Foram 22 horas de viagem. Isso com primeiro terrestre e ônibus até Recife. De Recife, voo até, acho que Tocantins. De Tocantins, ônibus de novo. Não, primeiro foi, né, para Marabá. Balsa, né? Também, aí pegou a balsa. Depois balsa. Até você chegar. O Asa já tem a logística dele, falar nisso? Já tem a logística pré-definida, tá? A responsabilidade da logística, eu vi alguns comentários em relação a isso, ela não é da CBF. Ela é do clube. Sim. Então o clube prepara a logística e passa para a CBF, ou seja, o clube faz todas as pesquisas de situações. Essa viagem para o Tocantins, ela precisa ser muito planejada e ela não precisa ser direta. Ela pode ser quebrada, ela deve ser quebrada. Não tem como os jogadores sair daqui, como você falou, e passar 22 horas viajando para chegar lá em Araguaína. Não, mas por quê? Vai fica em Palmas, vai mudar 1 hora a mais de ônibus apenas, então fica em Palmas, treina em Palmas, almoça em Palmas, sai no outro dia à tarde para dormir em Araguaína. Sim. Né? Então tudo um planejamento. De Palmas, que é a capital. Vai dar 4 horas de ônibus. De Palmas para Araguaína. De Palmas para Araguaína. É melhor, né? Então melhor. É tudo um planejamento. E um voo daqui de Maceió, porque, por exemplo, eu não permito no Asa, se é da presidência, porque eu entendo um pouquinho dessa parte, claro, de malha aérea. Eu não permito porque eu não saio daqui com minha família para pegar voo em Recife. Porque a viagem daqui para Recife, ela é muito ruim. É desgastante. Ela é muito desgastante. Então não tem logística pro Asa que parta de Recife, não tem essa opção. De Maceió, no máximo de Aracaju.
Então não existe essa opção para o nosso pessoal de logística. Então, não, e eu posso te falar uma coisa, o torcedor às vezes não entende. Ele diz, mas é frescura, esses caras vão de avião, não sei o que e tal. Cara, eu dessa parte, eu joguei, eu sei que uma coisa é você viajar, passeio, ou você viajar, mas você não vai jogar. Outra coisa é você viajar e chegando lá você tem que correr, você tem que se desgastar, o desgaste, enfim, é totalmente diferente. O jogador, ele tem que ser tratado nesse sentido, ele tem que ser tratado diferente, porque ele depende do corpo dele para produzir. E tem mais, Oswaldo, tem toda uma preparação, não é só física, é de alimentação também. Então, quando tem um deslocamento muito, muito longo, desregula tudo, né? Então, o jogador, ele tem que ter as 6 refeições ali por dia, né? Porque ele é a máquina, a locomotiva de trabalho, claro, é o corpo dele. Então, ele precisa descansar, ele precisa se alimentar, né? Naquela determinada hora. Então, tem que ter todo um planejamento. Então, pode ter certeza que a logística do ASA, ela vai ser diferente. Maceió, Palmas. Ela tende a ser Maceió, Palmas, pode ser Marabá também, mas tende a ser Maceió, Palmas. O que está claro pra gente? Nós não somos obrigados a chegar em Araguaína no dia que a gente sair daqui. Não somos. Então essa viagem do ASA, ela vai ser quebrada, ou em Palmas ou numa outra localidade, onde seja feita uma viagem com todo um planejamento nutricional, fisiológico e de preparação física. Presidente, muito obrigado pela presença. Desculpa aí, extrapolamos o horário, mas valeu. Se quiser vir toda semana, é só estabelecer o dia aí pra gente fazer. Eu que agradeço a você, Guima, o Gabriel, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, rever os amigos, né? O Oswaldo, meu amigo aí de 20 e tantos anos. Verdade. Desde que ele chegou aqui em Arapiraca a primeira vez, né? De Milson também. De longas datas, o Vitinho, que será sempre o eterno Vitinho nosso. Então é sempre um prazer estar com todos vocês aqui nessa casa, né, na 96, onde eu sou um telespectador assíduo dos programas de vocês, ligo participando, mando mensagem para todos, né, e sou muito fã da forma com que vocês conduzem a responsabilidade, né, de levar informação, como o próprio Oswaldo falou. Vocês são os maiores formadores de opinião. Então, vocês que levam a informação com responsabilidade ao nosso torcedor. Então, tudo isso que vem acontecendo com o nosso gigante, tanto dentro de campo, porque não é por acaso o time estar numa Série D e fazer a melhor campanha da história. Não, tudo isso é um conjunto. E vem desde vocês, da responsabilidade da informação, né, até o cliente. Então tudo isso conspira para o resultado dentro de campo. Então nada é por acaso, né, e tudo é um passo após o outro. Presidente, eu não podia deixar, porque o cara está em São Paulo, ele é o Pedro, ele em São Paulo dá um exemplo para você aqui de Arapiraca, você aqui de Alagoas. Ele é sócio patrimonial do ASA, lá em São Paulo. Ele se associou como sócio patrimonial, mas ele disse que está em atraso, ele quer regularizar. Como é que ele deve fazer? Pode falar no mesmo WhatsApp que colocamos na tela, que então, o WhatsApp do atendimento do sócio como um todo. E parabéns a ele, né? Parabéns, Pedro, Paulo, e muito obrigado. Tá aí o telefone, 82 o DDD 996220000. Então entra aí em contato no WhatsApp, que vai estar conversando com o Túlio, tá? Que é um dos responsáveis pelo sócio torcedor, e vai estar colocando em dias e vai estar nos ajudando muito com essa situação, você que é sócio patrimonial. Obrigado, Rogério. Obrigado, meu querido Gabriel. E pessoal, hoje a gente está aqui trabalhando para hoje mesmo já subir essa postagem, para hoje já começar os comentários, né? Agradecer mais uma vez ao presidente Rogério por estar aqui conosco. Aí o pai hoje, né, eu liguei para ele, e aí tá para despachar as coisas, ele, rapaz, era para você estar aqui. Eu falei, por que você não me levou? Era pra estar, por que você não me levou? Mas ele tá vendo a gente aqui agora, tá mandando um abraço para você também. Então vamos hoje estar subindo isso aí para vocês estarem fazendo as postagens de vocês. Encerra na sexta-feira 23. Dia 23 às 17 horas. Fazer collab com o ASA.
Rogério fazer Vamos sim. Vamos mandar para vocês escolherem, né? A melhor frase e para o ganhador vir aqui já assistir o jogo no sábado com a sua camisa nova autografada, né? Exatamente. Muito bom. Obrigado, Gabriel. E parabenizar vocês, né? Que vocês são excepcionais. No trabalho que vocês fazem, essa equipe da 96 nos deixa muito feliz. Então, a cada um de vocês aqui por esse esforço, né, que a gente sabe que não é fácil. Guimarães mesmo ultimamente, ele tá numa luta muito grande, mas tá aqui, né, passando essa alegria, essa energia que ele passa. Então, agradecer a cada um de vocês que fazem parte da 96. Porque a minha irmã saiu ontem da UTI. Graças a Deus. E hoje já tá em casa, e depois de muito chororô, posso ver uma placa de UTI que fico emocionado. Então, a gente sabe pelo que passou essa semana, e mulher, graças a Deus, mesmo com 3 estentes, ela conseguiu superar. Graças a Deus. Voltou para casa. E o Guima, viu, Gabriel? Ele disse que, graças a Deus, essa fase foi superada, a irmã dele tá bem demais, vai melhorar cada vez mais. Ele disse que depois vai convidar todos nós, disse que vai pagar né? jantar. Nós vamos mudar de assunto. Pra gente comemorar esse momento. Quando eu falo em pagar, eu fico com conselho. Nem vou. Presidente. O Guimã sempre tive curiosidade, eu vou lhe perguntar. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer, pode ficar à vontade. Você chegou a jogar futebol profissionalmente? Porque eu sei que você foi um grande jogador. Eu vou explicar. Eu não só joguei, como fui craque, você sabe. Era chamado Tom em Saúde. Infelizmente, os vídeos, o Lautenay morreu. Infelizmente, não é? E a morte do Lautenay, os vídeos, ninguém sabe onde é que estão. As comprovações dos gols marcados. Eu fiz um gol do Maracanã. O gol que o Pelé não fez. O gol que o Pelé não fez. Fique quieto. É melhor ir pro intervalo. É que talvez ele não tenha acompanhado. Vá pro intervalo. É verdade, mas eu vou trazer esses vídeos. Vou falar, inclusive, com o pessoal. Você vai ressuscitar o Lautenay? Não, mas vou tentar ver se resgato. Sim. E também tem o restante dos vídeos. Aquele edifício Joelma em São Paulo pegou fogo. Aí levou o restante dos vídeos. Tudo de arquivo dele pegou fogo. Tava lá no Joelma. Tava no Joelma. Presidente, um abraço. Obrigado, gente.